Olá. Ai, Oi. Oi. Olá. Olá, pessoal. Acho que a gente já está aí admitindo várias pessoas, já está enchendo a sala, né? Então sejam muito bem-vindos, né, a esse segundo talk que a gente faz em parceria com a ADP. Eu sou a Dani Diniz, sou uma das diretoras no Great Place to Work e vou conduzir esse evento aqui que a gente preparou com super carinho. A gente começou essa série semana passada, uma série aí de 6 encontros. O primeiro foi bastante abrangente, em que a gente chamou vários setores para compartilhar uma pesquisa incrível que a ADP realizou sobre o retrato da força de trabalho no mundo, sobre o momento antes do Covid e pós-Covid. A gente teve uma sala super interativa com várias reflexões, em que a Mariane Guerra, que está aqui presente, vice-presidente de RH da ADP, também conduziu ali, vai estar aqui com a gente também para outras reflexões. E a gente tem, então, esse talk que é fechado, exclusivo para o setor indústria. Todos eles são voltados a líderes de recursos humanos, hoje indústria, e na sequência a gente tem um cronograma até o finalzinho de setembro. Então, a gente tem os próximos, né? No dia 29 de julho, a gente vai ter um talk voltado para líderes de recursos humanos do setor de tecnologia. 19 de agosto, para o varejo, em 9 de setembro, agro, e finalmente em 30 de setembro a gente vai falar com líderes de RH do setor de saúde, incluindo as farmacêuticas e todo o setor de saúde. Então, qual que é o objetivo, né? Desde o ano passado a gente tem essa super parceira aqui, a ADP, a gente realizou ano passado 2 encontros setoriais. Esse ano iríamos fazer quatro grandes encontros, 2 regionais e 2 setoriais. Aí veio a pandemia e a gente se reinventou, transformando 4 encontros em 6 encontros digitais, e tem sido assim uma agradável, de fato, experiência, né? A gente tem aí salas muito bacanas, com discussões bem bacanas. Tenho certeza que hoje a gente vai ter uma discussão, um debate bastante rico também, sobre esse tema que logo mais a gente fala. Então, a gente traz aqui, o objetivo é justamente refletir sobre diversos temas. Obviamente, a gente fala sobre o momento que a gente está vivendo, não tem como, mas sempre focado aí nos principais desafios de cada setor. Eu queria, antes da gente entrar efetivamente no nosso tema, chamar a Mariana Fava, que é também do GPTW, ali do time de marketing, que vai dar as instruções básicas, né? Quando a gente está num evento presencial, a gente vai esperando todo mundo entrar na sala, vai dando aqueles boas-vindas devagar. No digital, a gente está aprendendo as nossas dinâmicas. Então, Mari, seja bem-vinda, dá aqui para a gente as nossas orientações técnicas, operacionais desse evento. Obrigada, Anne. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, eu só queria dar alguns recadinhos. Primeiro, eu queria pedir a gentileza para todo mundo deixar os microfones desligados, tá bom? Para que quem estiver falando não tenha interrupções. Mas é claro que a gente também quer contar com a participação de vocês. Então, para vocês interagirem com a gente, tem 2 caminhos. E aí, um deles é vocês clicando em participantes e clicarem em Raise Hand para levantar a mãozinha. Assim que a gente chamar vocês falam, façam a pergunta, enfim, e depois é só clicar de novo no Raise Hand, que daí ele vai abaixar a mão. Se vocês preferirem, também tem como escrever. Então, clicando no chat, vocês escrevem a pergunta, enfim, a interação que vocês quiserem. E eu vou coordenando junto com a Dani, então, essa sequência, e a gente vai lendo conforme vocês forem escrevendo, tá bom? Se quiserem, também tem como colocar rename para colocar um outro nome que for de mais agrado para vocês também. E o último recadinho é que a gente está gravando esse encontro, porque depois vai passar no nosso YouTube, tanto da ADP quanto do GPTW, tá bom, gente? Então, participem bastante e é isso aí. Obrigada. Obrigada, Mari. Então é isso. Quanto mais vocês participarem, melhor. Acho que torna a discussão mais rica. A gente vai ter aí a conversa no chat ou aqui, levante a mãozinha para também fazerem comentários e também compartilhar a experiência de vocês, né? Porque acho que o rico desses encontros é essa troca, de fato, de experiências e de práticas.
Eu gostaria de chamar também a Isabela Lopes, do GPTW, né? Também diretora da regional, responsável pelo ranking das melhores empresas para trabalhar no setor da indústria, que é algo novo no GPTW. Então, queria que ela comentasse com vocês um pouquinho, se apresentasse. Isa, você está presente? Eu estou aqui olhando vários nomes. Não sei se a Isa está presente, se ela já entrou. Se alguém tem o controle, né? Esse é o problema do digital, né? A gente olha assim, vários nomes. Acho que a Isa não entrou ainda. Não entrou ainda. Mari, por favor, Mari Guerra, da ADP, gostaria que você desse as boas-vindas aqui também, né? A gente é super parceiro, então, por favor, seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Muito bem-vindos a mais um encontro. O que nós tivemos na semana passada foi super legal, foi bem divertido, bastante interessante, informal. A ideia é a gente seguir nessa mesma linha hoje, com bastante participação, com as perguntas, com os comentários de vocês, porque de verdade é isso que enriquece a experiência. Sejam bem-vindos. Legal. Oi, Fábia, vi você aí agora, né? Muito bom. Ótimo te ver aqui. Quem quiser deixar a câmera aberta, a gente fala, dá uma interação melhor. No final eu vou pedir para a gente tirar aquela selfie digital com as câmeras abertas, mas assim, acho que ajuda também a gente olhar um pouco, ter essa interação aqui, todo mundo, né? O talk de hoje, né? O tema que a gente separou, eu tenho falado com muitos líderes de RH desde o início da quarentena. E uma coisa que vem chamando a atenção e que é a realidade de vocês e que a gente quis trazer para essa mesa aqui, né, é a questão das duas realidades de gestão na indústria. Então, muito se fala do processo da pandemia que catalisou vários processos, né, de home office principalmente, de flexibilidade no trabalho, aquilo que vai voltar, aquilo que não vai voltar na mesma velocidade. Só que quando você vai para o setor industrial, se fala sim, no administrativo é essa realidade, mas no chão de fábrica, na linha de frente, na fábrica, eu tenho uma outra realidade que também foi alterada com a pandemia, mas não dá para colocar tudo no mesmo pacote. Então, a ideia aqui, né, a gente tem dois convidados super especiais que vão trazer à tona essa discussão aí com elementos, né, um elemento mais conceitual e um outro case, para a gente discutir, é justamente trazer essa questão das duas realidades da indústria, né? Como que a gente conduz isso, né? Esse grande desafio, como ser uma excelente empresa para trabalhar para a indústria, para o setor todo, né? Sem essa divisão, respeitando as diferenças, né? Eu tive ali uma conversa prévia com os nossos convidados, tanto com o Leopoldo quanto com a Graça, e tenho certeza que a gente vai ter aqui insights incríveis, porque assim, temos que respeitar as diferenças que existem nesse setor, desses dois públicos, dessas duas naturezas, e sendo justos para todos eles da melhor forma possível. Então, eu gostaria já de agradecer, né, a presença aqui dos nossos convidados especiais, da Grácia, né, Fragalá. Eu tenho sempre as minhas cópias aqui, né, as minhas colas, mas eles vão se apresentar melhor. A Grácia, ela é diretora titular no CORES, né, que é o Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, e logo mais ela vai falar para a gente. Então, Grácia, super obrigada pela sua participação. E Leopoldo Hernandes Paniagua, acho que eu falei certo, ele é diretor de recursos humanos na Coca-Cola FEMSA, tá? 8 anos no Brasil, mas a gente estava falando aqui nos bastidores, já passou por vários países, logo mais ele se apresenta melhor. Grácia, queria que você começasse, então, conduzindo essa discussão. Você trouxe algumas reflexões ali um pouquinho mais estruturadas para a gente abrir. E, pessoal, desde já, chat aberto, mãozinha levantada. A ideia é ser bastante dinâmico, tá? Grácia, por favor, se apresente aqui de uma forma, contando um pouquinho de você e já introduzindo o tema. Tá bom, eu já vou começar, então, compartilhando a tela, para a gente começar a olhar o que eu separei aqui, na verdade, provocações, né? Mais do que grandes conceitos, para a gente refletir junto. Bom, eu sou a Grácia, né? Sou diretora de responsabilidade social da Fiesp,
e sou vice-presidente do Conselho também de Responsabilidade Social e hoje sou sócia numa consultoria de saúde e bem-estar. Já fui executiva de grandes empresas, primeiro na indústria por mais de 15 anos, com uma breve passagem pelo varejo. Sou conselheira na WIL, que é Women in Leadership em Latinoamérica, que é uma organização não governamental que trabalha pela liderança das mulheres, né? Pelo processo de liderança das mulheres nas organizações. E sou muito grata pela oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que que esteve presente durante toda a minha carreira. Na verdade, primeiro como assistente social, quando eu convivia com essas duas realidades, né? Eu sou assistente social de formação, então eu convivi durante muito tempo com as duas realidades. Eu circulava na ponta, né? E depois, como executiva, quando eu desenvolvia políticas, programas e ações para contemplar as necessidades dos públicos que estavam nessas duas pontas, nessas duas realidades, e hoje, na consultoria, contribuindo com as empresas que ainda estão vivendo esses desafios. Então, queria muito agradecer o convite da equipe do Great Place to Work e da DP por essa oportunidade para a gente trocar aqui as nossas experiências, né? Falar dessas duas realidades vai ser muito mais, então, um pouco dessa vivência, desse longo período, né, de vida, de trabalho, e dizer que por que a gente considera isso um desafio? Né? Por que quando a gente fala que é um desafio para as equipes de RH conviver com essas duas realidades? O que eu aprendi ao longo desse tempo é que a gente encara melhor uma situação difícil e a gente resolve melhor quando a gente admite que essa dificuldade existe, né? Então, não adianta a gente tentar dizer, olha, não tem diferença entre as áreas, o que a gente faz é igual para todo mundo. Até porque seria injusto, não dá para tratar igual situações que são diferentes. Então, nós estamos falando de equipes que têm realidades diferentes, formações diferentes, necessidades diferentes, expectativas diferentes, né? Então, se nós fizermos políticas, programas, ações iguais, dificilmente nós vamos atender às necessidades que são diferentes desses públicos diferentes. Então, a primeira regra de ouro para a gente dar conta dessas duas realidades é ouvir esse público da ponta. Como assistente social, eu aprendi isso muito rapidamente, porque eu estava muito próxima desse público, dos dois públicos, né? Então, eu aprendi também que ninguém sabe melhor o que é bom do que as pessoas que estão vivendo aquelas situações. É claro que nós, os especialistas, os técnicos, as equipes de RH, nós vamos transformar aquilo com a nossa técnica, com o nosso conhecimento. Mas a necessidade e o que fazer vem de quem está vivendo a situação. Então, o desafio está dado, as necessidades são diferentes e a forma de atender parte de ouvir o que as pessoas precisam. E aí, com as nossas especialidades múltiplas nas equipes, nós vamos buscar como atender essas diferenças. O que a pandemia trouxe? Né? Ela trouxe um aprofundamento das desigualdades,
Então, essas realidades ficaram muito mais evidentes para dentro das empresas e para fora das empresas. Então, todos os especialistas falam que uma das coisas que a pandemia fez foi acirrar as desigualdades, mas trouxe também uma aceleração das transformações. Muitas das coisas que estão acontecendo nesses meses de pandemia já vinham sendo gestadas e a pandemia acelerou. As equipes de RH tiveram que responder muito rapidamente a duas necessidades muito distintas. As equipes de linha de frente, as equipes de produção, de chão de fábrica, né? Ou das áreas essenciais, continuaram trabalhando. E aí, qual foi o desafio? Eu tenho que atender o ambiente. Como é que eu mudo o ambiente para que essas pessoas fiquem seguras? Protocolos de higienização, distanciamento, as máscaras, né? Como é que eu adequo, atendo essa necessidade do ambiente para proteger as pessoas? Como é que eu atendo às necessidades das pessoas? Essas pessoas vão se expor, elas vão sair todos os dias numa situação de risco. Muitas vão usar transporte público, né? Ela tendo cuidado, porque a gente ensina, a gente comunica, a indústria tem isso, né? A comunicação na indústria é muito forte. Então, estabelecer esses protocolos para evitar adoecimento, para ensinar como usa, como se protege, como protege a família, foram coisas que as equipes de saúde e de recursos humanos fizeram muito rapidamente. Mas, como é que você lida com os medos, com a ansiedade da pessoa? Né? Nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente para atender a essa necessidade também. E como que eu rastreio o vírus? Como é que eu acompanho? Como é que eu monitoro? Onde é que está crescendo? Onde é que está reduzindo? Como é que eu faço o teste? Onde é que estão os testes? Onde é que estão os leitos de UTI? Tudo isso, as equipes tiveram que se preparar para atender muito rapidamente. E foi uma prontidão impressionante e muito rapidamente se conseguiu dar resposta para isso. Ao mesmo tempo, tinha um outro grupo que imediatamente foi para casa. A discussão do home office em recursos humanos não é uma discussão nova. E na indústria, eu vi alguns nomes conhecidos aqui, de gente que é da minha relação, sabe há quanto tempo o RH da indústria tenta implantar home office. E o quanto isso, muitas vezes, enfrenta uma série de dificuldades. E, de repente, todas essas dificuldades tiveram que ser superadas em questão de dias. Então, coisas que a gente tentava implantar há anos, como política de recursos humanos, de jornada flexível, e que não saía por N fatores, em dias a gente teve que superar e atender os desafios do ambiente. Nem todos os domicílios estavam preparados para receber home office. Nem todos os trabalhadores tinham estrutura em casa, um local, equipamento, tecnologia. Então, muitas vezes, a empresa teve que fornecer o próprio equipamento, o próprio mobiliário, né? Mas, isto resolvido, as pessoas, muitas vezes, não estavam habituadas ao trabalho em domicílio. Para as áreas de tecnologia, para as áreas de serviços, isso já era mais ou menos natural. Mas eu percebi situações em que precisou-se orientar, inclusive dress code, para live, para reunião online, né? Porque
não era do hábito da equipe fazer esse tipo de reunião. Outra coisa foi, como é que eu concilio vida pessoal e vida profissional? Como é que eu mostro para o meu supervisor que eu em casa estou trabalhando? Então, aquela pressão sobre o trabalhador, né? Sobre o profissional. Então, muitas vezes, você tem a sobrecarga, porque aí, não tendo essa dinâmica, houve um impacto maior. Mães que não têm com quem dividir e os filhos estão em casa, tiveram que dar conta de cuidar da criança, de cuidar da casa e ainda de cuidar do trabalho, ou seja, uma série de impactos dessa conciliação vida pessoal e vida profissional, né, que começaram a afetar a saúde mental. Hoje, o que mais se fala em termos do home office é o impacto da saúde mental, seja pela sobrecarga de trabalho, seja pela questão do isolamento, né? Que muita gente que vive sozinho, N fatores que já começaram a impactar. E aí eu pergunto, quem cuida de quem cuida? Né? Aí é só uma provocação também. Quem cuidou do RH? O profissional de RH e o profissional gestor, que ainda teve o apoio do RH, ele também teve que encontrar recursos para lidar com as suas questões e ainda por cima resolver e dar conta dessas duas realidades. Mas isso é o momento agora da emergência da pandemia. Só que a pandemia vai passar. A gente entende que pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, dependendo dos comportamentos, né? A gente espera que passe logo, mas é possível, pelo que os especialistas dizem, que a gente ainda tenha que conviver com isso por um período. E aí estão dizendo que é um novo normal, ou um outro normal, cada um chama isso de alguma forma, de uma forma. E o que nós precisamos ter atenção para isso? A pergunta que eu tenho feito é: home office é para todo mundo? É para sempre? Como ficam as áreas de operação? Né? É para eles também? Então, quais são os pontos de atenção? Tem alguns mais formais, que é contrato de trabalho, jornada, mas isso não vem, a gente não se aprofundaria nisso agora. O que eu queria trazer aqui é as questões relacionadas à saúde e segurança, né? Como é que fica isso no ambiente de trabalho? Como é que eu cuido do adoecimento e da acidentalidade em domicílio? Isso nós vamos ter que aprender. Nem a legislação cobre isso da forma como a gente gostaria. Mas, principalmente, as questões relacionadas à cultura, né? Eu ouvi a Luísa Trajano dizendo outro dia que a cultura não se faz no digital, que a cultura precisa estar ali no olho. É um jeito de ver. Mas muitas empresas já decidiram que o home office é definitivo. E aí eu trouxe para vocês algumas coisas para a gente pensar e eu já estou finalizando. Se a gente decidir que vai ter home office, e seja ele para todo mundo, ou seja, alguns modelos híbridos que as boas práticas estão mostrando, alguns temas a gente tem que olhar com cuidado na minha maneira de ver. Perfis individuais, né? Questões, aspectos emocionais, preferências pessoais, histórias de vida. Tem gente que vai se dar melhor, tem gente que vai preferir voltar. Perfis profissionais. Tem atividades que a pessoa exerce melhor junto e tem atividade que o home office casa bem. Então, atividades de projeto, atividades consultivas, mas as atividades criativas, o estar junto é favorecido quando a atividade criativa é favorecida pelo estar junto. E o que mais tem me preocupado
são as questões relacionadas aos perfis sociais. Vocês viram lá que eu sou diretora de responsabilidade social, né? E eu sou assistente social de formação. E aí, nessa hora, a assistente social, ela salta, não tem muito jeito. Então, as questões relacionadas à origem, classe social, escolaridade, gênero, etnia, isso me preocupa no seguinte aspecto. O ambiente de trabalho, ele é socializador, né? E o trabalho, por um bom tempo, ele foi um fator promotor da mobilidade social. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que estes fatores não sejam fatores de agravamento e de aprofundamento da desigualdade social. Quando a gente fala das áreas operacionais, o que a gente tem não é o home office, é o trabalho em domicílio, que tem origem lá nas oficinas, né? E aí depois eu vou deixar esse material com vocês e tem aqui a referência. O que está acontecendo hoje é a indústria 4.0, que é a automação, e não o home office. E aí a gente tem o desemprego estrutural, que é aquele desemprego causado por essa grande automação que desemprega uma grande quantidade de pessoas. E, para isso, o que a gente tem como boas práticas, tanto para um como para outro? O que a gente tem visto é um modelo híbrido, que tem sido adotado com sucesso, de mantendo o ambiente de trabalho como um hub socializador, um hub de convivência, né? Para garantir essa oportunidade de troca de experiências e para manter o local de trabalho como um espaço de desenvolvimento, para que aquele espaço ainda seja promotor desta mobilidade, deste desafio que faz com que as pessoas possam crescer. Do ponto de vista do desemprego estrutural, e aí eu já estou fechando, né, é mais complexo, porque a empresa ela tem menos condição de atuar sozinha, ela precisa de parcerias. E, como membro do comitê, do Conselho Orientador do Pacto Global, eu vejo que a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um bom caminho para ajudar a trabalhar essas questões da desigualdade e, principalmente, essa questão do desemprego estrutural que se apresenta como uma das consequências dessa automação nas linhas de produção. Para a gente começar a conversa, foi o que eu tinha separado. Tem aqui os meus contatos e acho que agora eu fico aberta às perguntas e no momento certo, porque a gente tem as próximas, o case, né? E as próximas intervenções. Então, muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Grácia, muito boa, acho que foram boas as provocações, acho que temos aqui uma sala, olha que bacana, a gente está com 62 pessoas presentes aqui, né? Então já temos aqui um chat movimentado. Antes de passar para o Leopoldo, né? Você tocou num ponto que a gente até discutiu ontem, eu quero que a Mari Guerra da ADP traga o case deles mesmo, né? Que a gente falou aqui de automação, e dessa situação crítica que todos os líderes de RH da indústria vivem, né? Indústria 4.0, automação, desemprego estrutural, a desigualdade, todos esses pontos delicados que a Grácia trouxe. E ontem a gente conversando, né, Mari, você falou, nossa, é uma preocupação muito latente, de fato, a gente viveu isso aqui, e você trouxe até alguns números legais, eu não vou adiantar, vou deixar você trazer isso, compartilhar aqui, antes da gente pedir para o Leopoldo também trazer as reflexões dele sobre esse tema. Mari, por favor. Bom, essa questão, né, da mudança de habilidades aí, decorrente da inovação tecnológica, das automações, dos robôs, né,
Isso vem sendo bastante discutido nas empresas, e ontem a gente falou sobre isso, mas eu acho que vai um pouco além, né, dessa questão de recursos humanos, né? Eu acho que, como a Grácia falou bem, é uma questão social, né, uma questão de todos nós brasileiros, e nós, como líderes de RH das empresas, né, no caso aqui, vocês representando grande parte da indústria do país, né, temos uma responsabilidade ainda maior, né? Então, eu vou compartilhar nosso case, né? A ADP começou há 5, 6 anos atrás o processo de automação da operação na área de serviços, introduzindo os robôs, né, para as ações e atividades que eram puramente manuais, né, de input, enfim, basicamente pegar a informação de um lugar e passar para o outro. Hoje não, hoje a gente já tem robôs que controlam robôs, né? Já está no nível de complexidade maior, mas nós começamos lá atrás com linhas muito simples inicialmente. E na medida em que a gente foi vendo o impacto que isso tinha na força de trabalho, nós começamos a fazer, junto com a área de tecnologia e de serviços, o que a gente chamou de workforce planning. Quer dizer, a gente começou a controlar tanto o turnover quanto as novas admissões e a alinhar essas ações de RH às fases dos projetos de automação, de forma que a gente investiu centenas de horas de treinamento para as pessoas que a gente sabia que iam ser dispensadas, que não iriam ser aproveitadas mais, porque aquela função estava sendo substituída por um robô. Então, a gente passou a investir muitas horas de desenvolvimento nessas pessoas para que elas fossem reaproveitadas em outras áreas, e a gente foi usando a nosso favor o turnover natural. Cada vez que alguém saía, a gente movia uma pessoa, apertava aqui um pouco, né, encurtava um pouco o cobertor de um lado, esticava do outro. Houve um sacrifício, sim, né, por parte da liderança, enfim, porque é óbvio que é muito mais fácil eu abrir minha vaga lá, recrutar, colocar alguém no lugar e não me preocupar. E lá na frente, se tiver que demitir, eu demito, né? Dá trabalho, não é simples, eu não estou dizendo que é simples. Mas hoje nós temos aproximadamente 80 robôs na América Latina, isso equivale a um headcount de mais ou menos 200 pessoas, e nós fizemos isso sem demitir ninguém. A gente cresceu, inclusive, nos últimos anos. Então, eu acho que esse é um caso de sucesso. Eu acho que foi alguma coisa nova, inclusive na própria ADP globalmente. E eu acho que eu tenho particularmente muito orgulho desse projeto, porque eu acho que ele mostra que tem luz no fim do túnel, sabe? Como brasileira, eu quero crer que há o que se fazer, né? E eu acho que essa é um pouco a minha chamada aqui para todos vocês, né? Eu acho que a indústria vai ser muito impactada pela tecnologia, certamente, né? E a gente vai precisar cuidar disso, porque senão todos nós vamos sofrer as consequências, né? Muito bom, Mari, obrigada. Acho que aqui a discussão está aberta. A Luciane Rezende, eu não quero perder o time. Leopoldo, já te chamo, mas o negócio está quente aqui. Eu quero compartilhar aqui. Luciane, se você quiser você mesma fazer a pergunta, né? Não sei se você quer que eu faça aqui, mas ela colocou um contexto. A Luciane é da Unilever e ela trouxe um contexto bem bacana, trazendo já uma questão para a Grácia, né? Então, como eu falo que é melhor a gente ser dinâmico, acho que é legal a gente pegar esse calor da pergunta. Aqui, a Luciane apareceu. Seja bem-vinda, Luciane. Você quer você mesma fazer a pergunta? Obrigada, pessoal. Não, posso fazer, não tem problema. Na verdade, eu coloquei como pergunta, porque acho que facilita como para a gente, né, responder, mas é mais uma reflexão em cima dessa realidade que todos nós estamos vivendo, e eu coincido plenamente, né, que não dá para colocar realidades diferentes
países com práticas iguais, então, Grácia, super aí, né, conhecido com o teu ponto, e obrigada. Mas fato é que, enfim, dentro de todas as preocupações, né, e ao mesmo tempo tentando achar algumas alternativas diferentes, acho que tem uma questão que para mim ela é muito inerente do ser humano, que é a convivência social, né? E isso está impactando, inevitavelmente. Então, não escrevi tudo isso, então falar às vezes é melhor mesmo, né, Dani? Obrigada pela abertura. Mas eu acho que hoje eu enfrento uma discussão com os meus líderes das diferentes fábricas que nós temos aí espalhadas pelo Brasil, que passa muito por uma questão deles estarem fisicamente, mas é tanto arsenal, né? É o arsenal do óculos, é o arsenal da máscara, é o arsenal do distanciamento, é o arsenal e vários outros, não que a gente não tivesse, todos os EPIs já estavam ali. Mas eu tinha uma proximidade física que minimizava uma questão que é a questão do contato humano, né? É da troca, é do tempo livre, você poder estar tomando um cafezinho e que faz parte da nossa cultura. E isso, hoje, alguns líderes me procuram e falam, Lu, me ajuda. Eu não sei, né? Uma coisa é eu começar em março e eu ter um tempo que eu sabia que isso ia finalizar. Agora eu não tenho mais fim. Esses protocolos todos eu já sei que vão permanecer e eu vou continuar tendo que fazer a gestão de um clima que não é mais mesmo clima, né? E eu estar fisicamente tendo que fazer uma reunião à distância com o meu time dentro da fábrica, porque assim estamos, né? É uma posição, sim, garantindo os 2 metros de distanciamento. No restaurante, eu não tenho mais o momento do restaurante, que é um momento de conexão das pessoas, né? Eu tenho o momento da refeição isolada, porque eu não posso ter ninguém na minha frente, eu não tenho ninguém do meu lado, e eu pulo 2 mesas para ter um outro indivíduo lá e que eu preciso manter esse distanciamento. Então, é tudo muito isolado. E esse eu acho que é um ponto, talvez até, né, que a gente, sei lá, refletindo junto com vocês para a gente colocar e pensar juntos, né? Onde a gente cria pontes, né? Eu acho que essa é para mim talvez a grande pergunta, né? Assim como no administrativo, para aqueles que estão vivendo um distanciamento por conta do home office, e que muitos deles estão levantando a mão e falando, olha, eu até, alguns casos, né, falam, eu quero voltar para o escritório, mas aí quando você pergunta, né, a segunda pergunta, por que você quer voltar para o escritório? Porque eu quero ter o contato pessoal com os indivíduos, mas esse contato pessoal também não vai ser mais o mesmo, né? Então, é onde também essa garantia de valores, né? Garantia de engajamento das pessoas, né? De eu me sentir produtivo mesmo nesse contexto, que é um contexto às vezes muito exaustivo para todos nós, né? Tá na frente de um computador, eu adorava as minhas reuniões, eu falo, isso eu sinto saudade. Uma das nossas médicas virou para mim e falou assim, nossa, ela mora em Campinas, os nossos escritórios em São Paulo, e ela falava, eu tenho uma saudade da Marginal de São Paulo. E eu falava, doutora, não me diga isso, né? Ela falava, não, mas é porque eu sabia que eu ia para lá e ia me conectar com as pessoas, né? Então, assim, acho que tem aí algumas reflexões a respeito disso que nos colocam num patamar hoje, né, de quais alternativas de conexão e criação de pontes, né? Líderes de recursos humanos, mas líderes das nossas operações podem promover, têm que pensar e realmente traçar um caminho de uma experiência mais conectada e humana, né? E menos mecânica e digital. Porque o mundo digital, ele está aí. E ele não vai deixar de acontecer. As automações vão continuar existindo. Mas como bem a Mari falou, né, mesmo numa situação de uma automação, onde eu coloco, né, o robô para trabalhar para a gente, o humano ele tem que ser a essência ali também, né, de garantia, né, dos negócios. Então, é uma reflexão a respeito. Obrigada pelo espaço.
Obrigada a você, Luciane, uma excelente reflexão. Acho que todos nós estamos angustiados, né? Trazendo aqui um dado muito caseiro. Meu filho hoje voltou à escola, né? Foram 3 semanas de férias e a professora fez uma enquete, né? Vocês gostariam de voltar para o mundo físico, né? Aulas presenciais ou online? Ele falou, mamãe, 100% dos alunos queriam voltar para o mundo físico. Acho que assim, de crianças a adultos, a gente sente falta desse contato, né, que você trouxe do café. Hoje existe um refeitório, mas totalmente isolado. Então, acho que a gente vai aprender a criar essas pontes, a criar novas experiências, né? E seria ótimo ouvir aqui quem já está estimulando isso, quem já está construindo essas novas, criando essas alternativas. Acho que a gente vai entrar de fato no mundo novo, né? Então, quem já criou alguma alternativa para trazer esse calor humano dentro do mundo digital, seja bem-vindo para compartilhar essa prática. Leopoldo, queria te convidar aqui agora a falar um pouco, né? E acho que também trazer essa reflexão, pegando o gancho aqui da provocação da Luciane. A gente conversou bastante, né, ontem, esses dias, e o que a Grácia trouxe é a sua convicção também, e é a convicção que a Luciane demonstrou aqui. São duas realidades, né? Não tem como a gente ignorar isso, né? A indústria tem essas duas realidades de gestão, como conduzir isso da melhor maneira. Então, assim, eu adorei nossa conversa sobre esse papo. Eu gostaria muito que você compartilhasse essas reflexões, trouxesse aqui um pouco de como é essa vida ali na Coca-Cola FEMSA. Por favor. Claro. Bom, primero que todo quiero agradecer muito pelo convite. Eu geralmente não participo muito destes eventos, então é algo novedoso para mí, algo que definitivamente me está tirando da minha zona de conforto. Então, estou aprendendo aqui com vocês. Bom, primero me apresento, yo soy Leopoldo, soy el responsable de RH para Coca-Cola FEMSA Brasil. Un contexto, sou mexicano, então peço uma desculpa pelo sotaque, embora eu moro aqui há muitos anos, o sotaque continua aí. É ótimo para quebrar o gelo, né? As pessoas sempre perguntam, de onde que você é? Aí já começa a rolar o papo, então meio que tenho um incentivo para não perder o sotaque. Feliz. Então, pois bom, se eu falar muito rápido, me empolgar, o chat pode começar a bombardear, se o gringo para aí, não estou entendendo, espero poder realmente transmitir com calma as minhas ideias. Bom, mexicano, trabalho na Coca-Cola FEMSA há 12 anos, eu comecei lá no México, sou engenheiro de profissão, realmente eu me formei como engenheiro, então eu, diferente da Grácia, que entrou ao mundo de RH do lado humano, eu entrei do outro lado. Eu entrei do lado dos recursos, não dos humanos. Entrei na carreira de RH, olhando números e eficiências. Então, de alguma forma, para mim, foi uma transformação enorme. Eu me formei pensando no chão de fábrica. Eu me formei já pensando em automatizar robôs. Meu primeiro emprego foi na General Motors, automatizando robôs. Então, aí virei a chave e me transformei num diretor de recursos humanos recente. Mudei a chave para RH lá atrás, mas recentemente como responsável de RH para Brasil. Rapidamente, o que é Coca-Cola FEMSA? Porque há um entendimento, não, do que é a FEMSA, o que é a Coca-Cola. Muito breve, fazer essa aclaração. FEMSA é um consórcio mexicano de empresas que tem diversos negócios, tem varejo, tem transportação logística, tem uma participação importante na cervejaria Heineken, tem vários negócios, uma infinidade de negócios em muitos países. Um dos negócios da FEMSA é Coca-Cola, porque Coca-Cola é a dona das marcas, Coca-Cola, Sprite e tudo mais. E ela dá os direitos de producir, vender e distribuir os produtos dela em distintos territórios em um sistema de franquias. Não é como Coca-Cola FEMSA, por isso que é um nome conjunto, COF. Somos o maior engarrafador de Coca-Cola do planeta. Nós temos presença em 10 países. No Brasil temos metade, mais ou menos, do volume. Nossa presença é em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo,
Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, prácticamente a mitad del país para abajo. Somos líderes prácticamente casi todo en territorio FEMSA, y así distintos países. Hoy Coca-Cola FEMSA tiene 20.000 funcionarios en Brasil, más de 250.000 a total mundo, y a mí me toca pues cuidar la parte brasileña. Entonces, más o menos, así muy resumidamente, es cómo funciona a relación entre FEMSA y Coca-Cola y cómo nace o existe Coca-Cola FEMSA, ¿no? Que generalmente tenemos esa idea, oh, mas e Coca-Cola, que Coca-Cola é a dona das marcas, do marketing, do nome, e nós somos um operado. Então, já nós nascemos com uma diferença. Tem um corporativo que é Coca-Cola, que é a parte fancy, e nós que operamos. Então, já nasce a empresa com essa diferença. Agora, dentro da nossa empresa, temos o mesmo problema. É a mesma situação, não é um problema. Essa dicotomia, essa equação onde você tem uma parte operativa e uma parte corporativa. E muito na linha do que falou a Grácia, o primeiro e o mais importante é reconhecer que isso existe, independentemente da pandemia, isso existe. O Natal, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, a Páscoa, são coisas que no chão de fábrica se vivem diferente. Muitos de nós que operamos tivemos que passar o Réveillon no chão de fábrica. É essa a realidade. E não adianta negar. Ah, não, é assim que funciona. E faz parte, e não tem nenhum problema. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é reconhecer que existe essa dicotomia e que não há como balancearla naturalmente. Sempre você vai estar em entre duas forças complexas de administrar e que será mais bem sucedido o gestor que melhor consiga administrar esse dilema do que outro. Mas nunca vai ter resposta, não existe uma resposta. Tem que reconhecer que a parte operativa e a parte corporativa são dois mundos diferentes e que definitivamente têm regras de operação diferentes. Do mesmo jeito que o primeiro turno, o segundo turno, o terceiro turno, a escala Marshall, e assim. Então, reconhecer essa diversidade sem colocar um adjetivo, uma característica. Eu sou operativo e eu sou corporativo, e daí não tem diferença. Os nossos roles são diferentes. A nossa contribuição de valor é diferente. As características de onde trabalhamos são diferentes. Mas que não é diferente? Não é diferente os nossos valores, não são diferentes os nossos uniformes, não são diferentes as coisas que acreditamos, não é diferente essas coisas, não é diferente as oportunidades que temos. Isso não é diferente, são coisas que atravessam transversalmente e longitudinalmente a organização. E isso é muito importante, reconhecer o valor da ponta. A gente tem várias campanhas onde reconhecemos o valor da ponta. Recentemente tivemos um evento na Bolsa de Valores de Nueva York. Quem foi lá e tocou sininho foi um motorista de Curitiba. Não foi o CFO, não foi um cara virtualmente, né? Logicamente não mandamos o cara, porque agora com a pandemia está difícil, mas no New York Stock Exchange as empresas fazem isso e foi um motorista. Por quê? Porque isso é importante. A linha de frente é tão importante quanto qualquer outra linha. Simplesmente está posicionada em outro lugar do tabuleiro. Mas é importantíssimo, fundamental. Sem eles, a gente não existe. E nós temos que existir para eles. Então, reconhecer isso e viver isso é fundamental. Desmistificar é outro tema. Neste momento do home office. Ah, que home office é ficar de pijama o dia inteiro e começar a trabalhar 11 horas. Não. É trabalhar igual ou mais para poder fornecer das soluções que precisa a ponta. Para poder fornecer as iniciativas de mercado, as soluções logísticas, as soluções de RH. É dizer, mostrar para a organização que não é estar de pijama, tomando café e acordando. Não é isso. É trabalhar igual, só que em um local de trabalho diferente. Para isso, nós líderes temos feito muito essa função de nós fazer estas lives, de nós nos aproximar do time da ponta, com toda a segurança, mas tentar estar na ponta. O presidente, uma vez por semana, vai no mercado e tira uma foto e faz um vídeo, que não um vídeo corporativo, um vídeo com o celular dele para ser divulgado nos grupos de WhatsApp.
em esse nível. Ele, galera, tudo bem? Estou aqui com os meus parceiros de não sei onde, É isso, é genuíno, ele não está lá para posar, ele está lá. E eu estou lá na minha frente, eu já junto todo o meu RH, que está em distintas localidades, por isso, para que vejam, e seja uma desmistificação, que não é simplesmente uma praia, não, estamos trabalhando igual. E o mais importante, nesse momento, mas em todos os outros momentos, porque para nós a pandemia é um momento igual que qualquer outro, no sentido de que essa dicotomia existe. Como eu garanto que as coisas acontecem transversal? E isso passa por não sofisticar os temas. Uma plataforma de RH, uma plataforma de interação com o funcionário tem que ser simples. Não porque o funcionário não consiga. E isso é outro elemento importante. Reconhecer que minha linha de frente é tão capaz quanto qualquer outro. O motorista, o operador de empilhadeira, eles têm iPhones deles. São elementos complexos de utilizar. Então, por que não acreditar que ele vai poder utilizar um equipamento eletrônico desde que aquele equipamento eletrônico seja simples? Falávamos ontem na conversa. Se eu tivesse estado na frente de um executivo de conta em 1995 e ele virasse a tela do computador dele, eu não teria condições de interagir com aquilo. Era uma tela azul, ou verde e preta, e eu não teria condições, que requeria uma ciência, não os comandos. É porque eu não era capaz? Não, é porque eu não estava treinado. Mas hoje, qualquer um, inclusive o cara que está lá no atendimento, no Santander, ele tem acesso a um portal super intuitivo, simples. É muito simples. Então, na medida que eu consiga simplificar para a ponta, tudo vai funcionar certo. Eu consigo ter todas as metodologias de RH implantadas na ponta desde que sejam simples. Que sua adopção seja simples. Não é porque não é capaz. É porque se é difícil, nem eu vou querer interagir, ninguém vai querer interagir. E outro tema que a Graça também falou, entender qual que é o valor agregado que eu estou entregando para essa pessoa da ponta. Nós partimos de um princípio que é o share of mind. Que percentual da cabeça ou do momento consciente do funcionário é para RH? Como é esse momento? Eu não tenho um momento, um share of mind para as iniciativas de RH, naturalmente, não existe. E se além disso eu crio uma metodologia e eu tenho um processo complexo e burocrático, esquece, imagina. Já é um produto que as pessoas não gostam. E, acima disso, é caro e é difícil de conseguir. O serviço de RH e os serviços para a ponta têm que ser serviços simples e acessíveis. Simples e de alto valor agregado. Então, não sei se é um caso de sucesso a Coca-Cola FEMSA, mas essa é a filosofia com a que fundamentamos nos salários. Nós temos que, em primeiro lugar, colocar os funcionários da ponta. Se isso não funciona para o vendedor, se isso não funciona para o motorista, esquece. Não adianta, não faz sentido. E isso não parte do juízo de valor do motorista ou do operador de empilhadeira. Não é que ele não consiga. E que se é difícil, ninguém vai querer. Não é um tema de conseguir, é gostar e querer. E isso é fundamental. Então, quebrar essas barreiras, desmistificar, aproximar e simplificar, acho que são coisas que, com pandemia e sem pandemia, vão continuar acontecendo. Para tentar balancear melhor esta dicotomia. Onde eu não posso ter um treinamento muito bom para um lado e um muito ruim para o outro. Não, são treinamentos que são específicos para cada um. E tem que ter valor agregado para cada um deles. E o valor agregado temos que lembrar que é o valor percebido, não o valor otorgado. Então, esses seriam um pouco os insights que eu trouxe. E mais bem gostaria, talvez, de ter mais interação aqui no fórum. Ou se esqueci algo que falei ontem, Daniela, por favor, porque não sei se eu consegui abranger tudo. São os principais pontos, acho que você trouxe, né, Leopoldo, essa questão, a gente até falou da sofisticação da gestão de pessoas, e você falou, a gente precisa simplificar a gestão de pessoas, né, para todos, né, para abranger todos. Eu achei muito importante esse ponto, né, porque muitas vezes a gente fala de práticas sofisticadas e na verdade, a gente tem que pensar no oposto, né, que é simplificar para atingir todos, especialmente nesse setor, né? Acho que isso é um conceito que vale muito para a reflexão. A outra questão, que até queria que você falasse um pouquinho mais,
sobre a desmistificação do home office, né? E eu acho que a Grácia também pode contribuir aqui, né, nessa questão. E vocês todos, por favor, só levantar a mãozinha ou se manifestar aqui, a gente coloca na roda, né? Que você disse, e eu ouvi isso também de alguns líderes de RH com quem eu conversei, que no começo da pandemia, justamente por essas duas realidades, você tem você pode até ter sofrido no começo, né? Como assim? Todo mundo rapidamente foi para casa, né? Que a Grácia até trouxe, né? A indústria também não estava preparada, mas se reinventou em 5 dias e colocou todo mundo em casa. Acho que muitos de vocês viveram isso também, comprar notebook e tal. Só que a linha de frente ficou lá. Então, num primeiro momento, isso pode ter causado um mal-estar, né, que deve ter sido sanado, e acho que ontem, Leopoldo, a gente falou um pouquinho disso, né, que você falou, é muita comunicação para desmistificar que quem foi para o home office não está, como você mesmo disse, de pijama o dia inteiro descansando, né? Trazer o outro lado para justamente fomentar essa realidade de uma forma mais justa. Y otro elemento fundamental que nós temos como nosso DNA, mas que agora realmente fez uma diferença importante, foi a abordagem que tivemos com a Ponta. Quer dizer, você não está aqui como um castigo, você não está aqui entregando caixas porque você está punido, porque é outra. Você está aqui porque você está hidratando. O que nós falamos foi, você não está aqui entregando Coca-Colas, você está hidratando um país. Teu trabalho é fundamental, porque do teu trabalho depende a indústria do açúcar, depende a indústria do plástico. Se você está aqui como uma peça fundamental na engrenagem da economia. Você não está aqui porque você estudou menos ou porque você é de segunda. Não, não, não. Você está aqui para hidratar esse país, para garantir que esse país e todas as geografias continuem recebendo e para que todos aqueles que têm que estar em casa e podem ficar em casa, fiquem em casa. Y eso fue algo que a industria alimentar toda falou. Porque nós genuinamente acreditamos nisso. Nós continuamos mexendo, nós e muitas indústrias, logicamente, que continuaram mexendo em engrenagens da economia. Hoje não teremos, a economia estava castigada, imaginemos só uma economia onde tivesse paralisado todo. Centenas de vezes pior. Então, esse papo colou muito bem, porque é um papo real, porque é algo que já nós falávamos para todo mundo. Era algo que já estava inserido na nossa cabeça e no nosso coração. Pero a linha de frente é a linha mais importante de todas. É a única linha que importa. Todas as outras não existem. Na medida que a gente consiga nutrir essa linha de frente, acarinhar essa linha de frente, abraçar quando ele volta, e assim como nos comerciais da Coca-Cola, quando ele volta cansado, entregar uma Coca-Cola gelada, falar, cara, obrigado, valeu. Dar esse conforto. A primeira ação que nós tomamos foi enviar um kit para cada funcionário, em casa com álcool gel, com desinfectante, com tu fala, cara, agora está em falta, eu vou garantir que você não tenha esse kit. Nós resolvemos. Então, esse tipo de detalhes, essas pequenas conquistas são aquelas que conectam com a ideologia da empresa. Você é linha de frente, eu existo por você e para você. Então, você não é de segunda, você não está aí sendo punido, você está aí para que toda esta engranagem funcione. E isso é fundamental. Isso realmente feito que tenha sido um elemento que evitou essas fricções. Porque sim, lógico, no começo foi, eu tenho que estar aqui no caminhão enquanto os outros estão em casa. Não, você está aqui no caminhão ajudando para que todos, não apenas os da companhia, sino todos os que estão em casa se consigam se proteger. É uma visão diferente. Ótimo. Eu acho que essa abordagem que o Leopoldo coloca, a gente tem vários clientes na consultoria que são de atividades essenciais, né? Varejo de alimentos, logística, e sem contar a indústria, que também não parou. Então, foi uma sensação muito interessante ver o reconhecimento da linha de frente, né? Muitos RHs trouxeram para a gente que, pela primeira vez, o operador de caixa, o repositor de alimentos, né, se sentiu valorizado, porque
é isso que você falou. Ele estava fazendo um trabalho essencial para que outras pessoas pudessem não só proteger a si mesmas, mas proteger toda uma sociedade para evitar a proliferação de uma pandemia. Então, aquilo que ele está fazendo é uma atividade essencial. Ele não está ali porque ele é menos, ele está ali porque ele exerce uma atividade fundamental. Então, autoestima melhorou, né? E o papel da liderança foi essencial. A gente lidera um fórum, não só para clientes, mas justamente para promover essa troca aqui entre o setor de varejo de alimentos. E o que tem sido trazido para a gente é que esse papel da liderança, fazendo o que o Leopoldo disse que o CEO faz, que é, olha, eu estou aqui em tal lugar, a liderança vai e fica próxima. Eu vim aqui ver como é que vocês estão, o que vocês estão precisando, para perceber que, assim, mesmo quem está em casa trabalhando tanto quanto ou mais, para que ele possa estar na linha de frente com segurança, para que não falte os equipamentos que ele precisa, para que as adaptações que precisavam ser feitas pudessem ter sido feitas em tempo recorde. Então, criou um momento de muita sinergia. E aí eu volto no que a Luciane falou, né? Como criar esse engajamento, né? É uma reinvenção mesmo, porque tudo é muito novo. A gente está perdendo essa questão do contato, da proximidade, mas precisa uma atenção para essas novas oportunidades que estão surgindo, né? Essa questão de valorizar a ponta, se não estiver no DNA, como o Leopoldo falou, vai soar falso e não vai surtir o efeito que a gente precisa, porque as pessoas, elas percebem se aquilo é verdadeiro ou se é discurso. E quando é verdadeiro, provoca esse engajamento. Então, no varejo de alimentos, a gente recebeu depoimentos de pessoas, não, eu quero voltar. Gente que precisou fazer o isolamento social e por suspeita de contaminação, eu falava, não, eu quero voltar, eu preciso ajudar meus companheiros, porque eles estão na linha de frente. Eu quero ir para a linha de frente, né? Então, a gente ainda precisa entender, e a coisa de ouvir, né, de entender, que o Leopoldo também falou, isso vai ser fundamental, porque a gente vai aprender conforme as coisas forem acontecendo. A gente ainda não tem uma receita, né? Tá tudo muito novo e nós vamos conseguir aprender no movimento. Mas o segredo é estar atento, verdadeiramente atento, querer ouvir e querer aprender com esse movimento que vem das bases, né? Das nossas populações, do público com quem a gente trabalha. A questão do home office, eu tenho realmente essa preocupação, porque o isolamento, esse distanciamento, né, para quem está em casa, gerou essa insegurança das pessoas que foram para casa, porque na indústria, principalmente, havia aquela dificuldade que eu falei, né? O RH já queria implantar o home office como política de flexibilização de jornada já fazia tempo. E muitas vezes não conseguia por estilo de liderança, de achar, não, precisa estar aqui no meu olhar, aquela política mais de controle, né? Não sei se em casa vai produzir, né? E, de repente, percebeu-se que sim, produz, né? Quem está do lado de cá. Mas, para isso, quem foi para casa passou a se cobrar muito mais. Não, eu preciso provar que eu estou trabalhando. Eu preciso estar disponível o tempo todo. Então, uma das principais consequências, e aí como profissional de saúde eu posso dizer isso com muita tranquilidade, tem sido o impacto sobre saúde mental das pessoas,
de todas as pessoas. Quem ficou na linha de frente por essa insegurança, o medo da contaminação e todas essas pressões que também se impuseram, né, natural numa pandemia, mas para quem ficou em casa, por esses fatores, de ter que se provar o tempo todo, de ter que mostrar que está trabalhando, de ter que dar conta daquelas coisas que eu trouxe lá como provocação, né? Então, sem contar a falta que faz o contato, né? O ser humano precisa da relação, da interação. Nós vivemos assim, principalmente o brasileiro, que é afetivo, né? Que é sinestésico, que gosta de pegar, gosta de abraçar. Então, é um aprendizado. A gente vai aprender muita coisa. Então, olhos, ouvidos e coração atento para tudo que vier, porque pode sair coisa boa de tudo isso. Especialmente, Graça, a sua fala aí nessa questão de se provar, né? Acho que especialmente a indústria é muito sensível a isso, né? A gente, vocês trouxeram aqui, né? Não era um segmento ali que estava, embora você trouxe, né? Estava lá querendo, ensaiando a flexibilidade, mas quando a gente compara com outros setores, né? É mais difícil. Então, você migrar de alguns setores para o home office, embora não fosse uma cultura que se falasse, nossa, está difundida no país, ele foi um pouco mais fácil, né? Na indústria, essa questão de ter que se provar, né, de alguma forma, esse sentimento do funcionário, ele parece ser mais latente. Eu não sei se alguém aqui gostaria de comentar isso também, porque eu acabei ouvindo muito isso de empresas, né? De como você tentar vamos dizer assim, relaxar também esse profissional, dizendo e aí estabelecer uma relação que o GPTW sempre fala, né, de confiança, né? Isso ficou assim escancarado na pandemia, né? Você tem que ter essa relação de confiança. Fábia, eu gostaria até que se você pudesse falar um pouquinho, né? A Fábia, ela é da Special Dog, uma empresa super premiada, né? Então, tem aí certamente boas histórias para compartilhar com a gente. Estou te chamando de supetão aqui. Se você não quiser compartilhar, me fale, mas aí vai ficar feio para você, assim, porque assim, a sua empresa é tão especial, de fato. Acho que tem aí um pouco de lição para compartilhar. Eu queria realmente ouvir como é que vocês trabalharam nessa questão da pandemia, essas duas realidades, né? Respeitando as diferenças, entendendo essa questão da pressão que a gente falou aqui que se exerce e assim, queria realmente te ouvir, porque a Special Dog é uma empresa muito, de fato, premiada nos nossos rankings, então, e está sempre compartilhando práticas. Então, Dani, fui pega do supetão mesmo. Ô, Dani, aqui nós, como produzimos alimento, a gente também não parou em nenhum momento. Então, a diretoria foi muito rápida também, a gente se inspirou em algumas outras empresas e foi atrás. Então, tudo aí que já foi falado de prevenção, mudou completamente. Por exemplo, o nosso refeitório são 2 pessoas por mesa, tem uma série de protocolos de higienização. Foi dado kit de máscaras para os colaboradores e para os familiares, então, para se cuidar. Então, a gente está tentando se precaver para que não entre aqui na empresa, né? Porque a gente sabe que a consequência é muito pior se as pessoas se contaminarem, poderemos ter que parar com a produção, com o andamento, e para não contaminar as famílias. Então, a gente está tentando proteger de tudo quanto é forma aqui dentro. Canal de comunicação, acho que praticamente diariamente nós temos nos comunicados com os colaboradores, tanto na questão de prevenção, quanto também o que fazer em casa, porque as crianças estão em casa, porque o marido está em casa, mudou a rotina completamente, e a gente abriu um canal do WhatsApp, convidou os familiares dos colaboradores para entrar, e a gente encaminha para eles vídeos a gente tem professor de educação física aqui, por conta da nossa ginástica laboral, então a gente manda atividade física, a professora de dança manda também receitas, então coisas para deixar mais leve esse período que está um pouco pesado para todo mundo. E claro, também
foi uma realidade completamente nova para a gente também, o home office, como ninguém se preparou, não tínhamos e não temos ainda uma política bem definida para isso, mas eu acho que como todo mundo que não tinha se preparado, viu que funciona muito bem, que a gente pode confiar nas pessoas, que as pessoas, pelo menos a minha experiência que eu tive com a minha equipe, estão até mais produtivos. Claro, porque não tem telefone toda hora, não tem intervenções, então você consegue se focar mais. Mas por isso também a gente não pode perder a preocupação com as pessoas, né? Que está todo mundo também estressado, então tem que ter um momento de descontração também. Nossas reuniões a gente faz reunião semanal, cada gestor com a sua equipe. Então a nossa do RH a gente procura tratar de assunto sério e tratar, a gente fala, vamos falar de futilidade agora? Então um momento mais leve, né? Como é que tá a família? O que você fez de novo? Até hoje, a Karine, que trabalha comigo, a gente estava conversando, ela falou, menina do céu, ou eu tô comendo ou eu tô comprando. Então, o que a gente pode fazer? Ela, você não tem noção. Eu comprei um clipe, comprei uma caixa de clipes com pompom. Por que eu fiz isso? Não sei. O frete saiu quase mais caro do que os próprios clipes. Aí a gente teve a ideia de fazer um vídeo, de encaminhar para as pessoas sobre o porquê que a gente está tendo esses comportamentos doidos assim, né? De comer demais, né? Ou de comprar demais coisa que a gente não necessita. E porque, assim, as coisas prazerosas que a gente tinha na nossa vida, a gente está sendo privado. E nada mais gostoso que chega aquela caixa em casa de um negócio que você não precisa, mas você fica super feliz momentaneamente, né? E a Karine até fez um vídeo, porque ela que passou por essa situação hoje, para a gente mandar para os familiares e para os colaboradores, sobre o que coisas saudáveis eu posso fazer no lugar disso. Então, procurar livro diferente, o YouTube ensina a gente a fazer tudo, artesanato, roupa, enfim. Então, passando essas dicas para as pessoas, alguma atividade física, mesmo que seja em casa, porque isso abaixa a ansiedade. Então, a gente está tentando dar dica, ouvir as pessoas. Aplicamos um questionário em quem estava em home office, que a gente agora está analisando os dados para ver o que a gente pode melhorar. Então, a gente está vendo que as pessoas estão com uma pontuação mais baixa na parte de qualidade de vida, que diz respeito ao quê? É a vida da pessoa mesmo. Então, aquela pessoa que fazia academia não está podendo mais ir agora, que ia ver os amigos, não está podendo. Então, a gente vai ter que sentar agora, RH, e pensar o que fazer com isso. Que é uma realidade agora, né? As pessoas estão privadas de coisas prazerosas. Mas eu acho que a empresa não está medindo esforço, até o meu diretor, o Eric, está aí, vai ficar bravo, eu estou mostrando ele aí, tá? Mas ele tem apoiado bastante a gente nisso. É uma coisa que eu sempre converso com a minha equipe e com as pessoas. O que a gente aqui nesse Special Dog não pode falar é que a gente não está sendo cuidado, porque a preocupação está sendo total com a gente. Apareceu um caso aqui dentro, a gente faz o exame, se a pessoa está com... Porque tivemos caso, claro, não somos imunes, então a gente dá todo o apoio para a pessoa, para a família, para as equipes e tem todo o cuidado ao redor. Então, acho que a gente está fazendo bem feita a nossa lição de casa. Obrigada. Super obrigada, Fábia. Desculpa aí te chamar, mas assim, eu realmente estava curiosa, porque a gente quer sempre trocar práticas e compartilhar práticas de empresas que a gente sabe que tem aí uma consistência, né, uma história, e vocês têm aí todo um histórico com a gente. Tanto o Leopoldo quanto o Grácia falaram muito da importância de ouvir, né, essa ponta. Acho que ontem, até na minha conversa com o Leopoldo, ele reforçou muito isso, né? Às vezes a gente cria alguns estereótipos, né, antes de ouvir, né? Então, a gente está percebendo muito o quanto as empresas têm aplicado pesquisa de fato, né? Pesquisa para ouvir seus funcionários nesse momento, para entender. A Luciane trouxe a questão do que clima é esse, né? Será que a gente vai talvez começar a identificar um novo clima organizacional nas empresas, né? Porque é outra realidade. Né? A gente falou ontem também falei com o Leopoldo de trabalhar muito mais, né? De colocar esses limites. Então, ouvir esse funcionário o tempo todo. As pesquisas de clima, a gente está vendo muito pesquisa também. Acho que você trouxe aqui a questão do home office, né? Até para saber como voltar, se voltar
Isso também tenho ouvido muito do mercado, né? Aplicar essas pesquisas para entender, será que ele quer entrar mesmo, né? O que eu compartilhei aqui do meu filho, a professora fazendo uma enquete ali online, vocês gostariam disso ou daquilo? Acho que nunca ficou tão importante a gente entender de fato e ouvir, né? A Grácia coloca aqui, abrir os ouvidos, né? O coração, para de fato entender esse momento. Eu queria chamar a Isa, você está aí agora, né? A Isabela Lopes, para compartilhar com a gente, falando em ouvir, né? Falando em pesquisa, a novidade que a gente tem, que é o ranking das melhores empresas para trabalhar no setor indústria. Então, assim, já fica aqui de antemão um convite para vocês, mas ela vai falar com mais propriedade sobre esse ranking. Isa, bem-vinda. Olá, obrigada, Dani. Boa noite, pessoal. Peço desculpas aí. Um dos desafios do home office também é a internet. Eu tive um desafio aí no início, às 17 horas, mas consegui. Queria agradecer a todos, foi excelente. E, na verdade, é um convite, né? Depois de muito tempo aí, as empresas do segmento sempre nos solicitaram, né, ter um momento aí para reconhecer o setor, para reconhecer, né, as empresas que têm alto nível de excelência em gestão do setor. E, né, esse ano vamos, pelo primeiro ano, ter o ranking Melhores Empresas para Trabalhar na Indústria. Então, eu queria deixar o convite, né, para todos que estão participando. Algumas empresas, né, já estão inscritas. Hoje a gente tem 330 empresas já inscritas nesse ranking, né, que aplicaram o questionário GPTW. Caso vocês queiram participar, né, a gente está com o prazo ainda até o dia 30 de agosto, né, de finalização de todo o processo. A Silvia, né, depois eu já combinei com ela da gente enviar um e-mail de contato para quem quiser saber um pouco mais sobre esse ranking e informações aí de prazos, mas fica o convite, né, para todas as empresas que estão aqui presentes para se inscreverem, que ter esse reconhecimento nesse momento é ainda mais valioso, né? Em momentos como que estamos vivendo agora, os funcionários terem a oportunidade, né, de expor a opinião sobre todas essas práticas que estamos mencionando, que adotamos, né, para o cuidado com eles e, claro, o incentivo à continuidade dos negócios, é essencial eles colocarem, né, a opinião e, melhor ainda, a gente ter um reconhecimento, ter um prêmio relativo a essa opinião. Então, fica o meu convite, né, para todos participarem. Legal, Isa. Obrigada. Acho que quem quiser mais informações, aí o canal está super aberto, né? Assim, totalmente disponível. Tem Isa, a Silvia, a gente pode entrar mais em detalhes. Legal que já tem bastante empresa. Eu não sabia que tinha bastante empresa já assim inscrita nesse ranking. E é isso que a gente falou, né? Acho que dá voz ao funcionário para identificar esse momento. A gente tem feito isso direto no Great Place. Eu tenho ouvido muito isso das empresas, até para entender como voltar. A gente falou aqui, volta, não volta, volta no modelo híbrido. A Grácia trouxe essa provocação também, Grácia, que eu entendo aqui compartilhando como prática e como reflexão, né, do que eu venho colhido. Acho também, e aí a gente vai descobrindo todo mundo junto, que talvez seja o melhor caminho a questão do híbrido, né? Você volta, outra parte fica, você ter um ambiente de convivência. A provocação da Luciane nesse sentido foi ótima, né? Como é que eu faço, né? Eu tiro aquele espaço de convivência, que é o espaço da troca, do calor humano. Então, acho que as empresas estão aprendendo, de fato, a caminhar nesse sentido. Alguém quer fazer mais algum comentário? Fazendo aqui, ó. O Agnaldo. O Agnaldo, ótimo. Então, Agnaldo, por favor, pode abrir seu microfone. Alô, boa noite para todos. Olá, Agnaldo, boa noite. Meu nome é Agnaldo, eu sou representante aqui da Panasonic, né? Muito obrigado pelo convite. Eu achei muito legal, né? Toda essa divisão aí, né? Todo mundo dividindo as experiências que tiveram, né? E eu gostaria também de dividir um pouco aqui aquilo que nós fizemos aqui na Panasonic, que para mim foi um momento muito marcante, né? Que quando começou toda essa pandemia, tudo, nós falamos, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Porque eu estou falando mais da parte da indústria, né? Eu sou gerente geral da parte industrial aqui, tem também o nosso
gerente de RH, o Daniel, que está aí presente também na sala. Mas nós sentamos, o que nós vamos fazer? E agora? E eu achei muito importante, né, como o Leopoldo falou, a presença do líder, né? O nosso VP nos chamou e nós começamos a conversar e falamos, nós temos que ter um propósito. Então, a gente tem que definir uma estratégia, como que nós vamos passar por essa pandemia da melhor maneira possível. E aí nós recorremos ao quê? Recorremos à nossa filosofia. A filosofia do nosso fundador, que é o Sr. Konosuke Matsushita, que naquele momento deu um estalo e o Sergei falou, se nem na Segunda Guerra o Sr. Konosuke demitiu, a gente acha que é uma questão até, vamos dizer assim, de honra, a gente seguir o que ele falou. Então, a gente vai colocar como objetivo para a Panasonic a não demissão. E isso vai munir a gente de forças, né, para a gente conseguir ter ideias e manter a nossa empresa trabalhando e, como eu posso dizer, priorizando aquilo que é o de mais importante, porque o nosso slogan é nós criamos pessoas antes de produtos. Então, a gente não achou, como posso dizer assim, legal a primeira ação nossa demitir, cortar. E a gente se empenhou naquilo e começamos com a ajuda do RH, coisas que não funcionavam, que era, por exemplo, o canal de comunicação, que a gente não conseguia, não era legal isso na empresa, de uma hora para outra começou a funcionar. Os líderes que não eram atuantes começaram a atuar, né, como o pessoal, os operadores da equipe de ponta, como disse o Leopoldo, né? E durante toda essa pandemia, o que eu trago, né, como responsável pela planta, é que foi muito melhor. Né? Nós estamos aprendendo um monte de coisa, desmistificando um monte de coisas que a gente não imaginava que seria possível. O Daniel mesmo está aí na sala, ele lembra, no primeiro dia que nós abrimos, né, nós falamos, nós vamos voltar. A nossa preocupação, como as pessoas iam reagir, se iriam respeitar ou não o distanciamento. Mas nós, aquilo, de novo, como o Leopoldo falou, a gente subestimou a ponta. O jeito que eles voltaram, como eles se comportaram, como que eu posso dizer assim, a disciplina, nós falamos, caramba, a gente estava olhando com os olhos errados, pessoal, né? Então, eu acho que essa pandemia também deu alguns tapinhas aí, luva de pelica, na gente, e a gente está saindo muito mais, vamos dizer assim, eu acho muito melhor do que nós entramos. É isso que eu queria compartilhar com vocês aí. Obrigada, excelente exemplo, acho que ilustra bem essa questão do aprendizado e da experiência que a gente está adquirindo nesse momento, né, Guinaldo? Não sei se o Daniel quer complementar, acho que ele está aqui. Você quer complementar, Daniel, ou não? Não, primeiro, boa tarde, boa noite já a todos, né? Rapidamente, acho que o Guina já falou praticamente tudo aí, né? E realmente a gente, na volta, assim, o pessoal voltou, o primeiro turno 5 horas da manhã, eu e ele, nossos times, né, viemos recepcionar o pessoal, e, cara, a gente olhou um pro outro assim e falou, nossa, que coisa linda, assim, as próprias pessoas se resguardando, enfim, então, cai tudo exatamente como todo mundo falou aí, o Leopoldo, a Grácia, a gente não pode subestimar a ponta que realmente, muitas vezes, a gente aprende muito com eles, só isso. Legal. Obrigada. Acho que a gente tem mais uma pessoa aqui, Daniel Dias. Eu queria só complementar uma coisinha, posso? Pode, temos um tempinho aqui, mas alguns minutinhos. E no meio de tudo isso, a gente estava, né, no programa do Great Place to Work, nós estamos aplicando isso agora, e nós ficamos naquela dúvida, se a gente continuava ou se a gente parava, né, nesse momento. Nós falamos, e agora? Como que vai ser, né, a gente aplicar uma pesquisa nesse momento? Mas a gente estava tão confiante que aquilo que a gente fez foi de coração e o pessoal reconheceu isso, que nós estamos no meio da pandemia realizando a pesquisa do Great Place to Work e está muito legal. Legal, ótimo. Temos vários exemplos assim lá no Great Place, muito bom. Daniel Dias, agora com você, antes da gente encerrar aqui, queria que você compartilhasse, se apresenta para a gente. Perfeito, prometo ser super rápido, só para compartilhar uma experiência aqui. Acho que muito bacana esse encontro, muito legal ver as experiências de todos. Eu fico muito feliz de poder ouvir aqui alguns colegas que
passam pelos mesmos desafios, né, que nós passamos. Recentemente estava discutindo num grupo de recursos humanos, talvez a gente precisaria criar mais espaços de discussão da indústria e dos RHs que trabalham na indústria, porque realmente a gente tem realidades distintas e esse tipo de fórum nos ajuda muito. Eu queria rapidamente compartilhar com vocês uma experiência que nós aqui na Ferreiro, eu trabalho na Ferreiro, sou responsável pelo RH da planta, e tem sido uma experiência incrível esse momento que a gente está vivendo. Eu não vou ser repetitivo, porque praticamente tudo que vocês falaram também a gente está vivendo aqui, né? Então, acho que um primeiro ponto que veio muito forte de grupo, nós somos uma empresa familiar, a Ferreiro é uma empresa familiar, né? Tem o Giovanni Ferreiro como dono, foi de não demitir, né? Garantir o devido nível de saúde e segurança para todas as nossas pessoas e depois proteger, obviamente, o nosso PNL. Então, a gente tem várias iniciativas de proteção do nosso PNL e também de continuidade do nosso negócio, né? Mas eu acho que o que tem hoje trazido para nós bastante complexidade de gestão esse momento quase, não que seja o pós-pandemia, mas digamos esse momento do meio para frente da pandemia, né? Como negócio, nós estamos vivendo uma variação de volumes de mercado muito grande, né? Então, quando chega na ponta essa avaliação de mercado, que é o tal do efeito chicote, né? O conceito de marketing, a hora que chega na ponta, chega com uma discrepância muito grande. Então, os nossos volumes de produção, eles variam muito, e isso faz com que a gente tenha um impacto muito grande na gestão da mão de obra. E aí eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas isso gera muita tensão, tanto de aumento de mão de obra como redução de mão de obra, né? E a gente tem tentado estar cada vez mais próximo dos colaboradores, oferecendo todas as condições para que efetivamente eles se sintam mais seguros do que nas suas próprias casas, aqui dentro da nossa empresa, e também que eles tenham uma segurança econômica de que, apesar de toda essa variação, eles têm o emprego deles assegurado. E isso é super importante. Eu queria compartilhar um tema rapidinho, que foi um achievement incrível que nós tivemos. Normalmente, para a gente fazer uma produção para um novo mercado de produtos, e aqui a gente produz o Rocher, a Nutella e o Tic Tac e o Kinder também. Para a gente fazer uma produção de produto para um novo mercado, leva em torno de 160 dias. Né? Tem todo um processo burocrático para isso. E nós tivemos um problema com a fábrica do Canadá, que fornece Nutella para o mercado americano, e essa produção de Nutella veio para Poços de Caldas, que é onde nós temos a planta. E nós conseguimos reverter toda uma condição desfavorável, porque 160 dias para produzir Nutella para um novo mercado seria impossível. Né, a gente conseguir alimentar esse mercado. E a gente conseguiu fazer isso em 22 dias. Né? Então, a pandemia tem trazido alguns benefícios que a gente não via antes. Né? Tem destravado um potencial absurdo de negócio, tanto com relação a business mesmo, quanto com relação ao cuidado com as pessoas. A gente também fez o GPTW, agora, no meio da pandemia, em março, a taxa de resposta foi de 95%, uma taxa de resposta super positiva, no meio de uma pandemia, com as pessoas em casa. Então, realmente foi sensacional. Eu acho que esse momento traz para a gente muitos aprendizados, muitos deles têm que se manter, e com certeza o cuidado com as pessoas tem que estar em primeiro lugar. Então, é muito bacana, estou muito feliz e bastante acolhido de ter vocês, colegas, aqui nesse fórum, compartilhando as mesmas dores, né, e os mesmos desafios. É isso, obrigado. Muito bom. Super case, hein, Daniel? Fiquei super curiosa aí para saber mais detalhes dessa história do Canadá, da Nutella, e daqui a pouco eu vou entrar em contato com você para saber mais dessa história, que eu fiquei curiosa. A palavra principal é colaboração. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas colaboração foi a palavra-chave. Muito bom, obrigada. A gente tem, o pessoal deixa do finalzinho, né? Todo mundo quer falar um pouquinho. Luciane, por favor, você quer falar? Tá sem áudio.
Opa, acho que agora voltou. Agora sim. Um comentário super rápido, mas pegando o gancho do Daniel e até de outras discussões, eu acho que nós, como indústria, na linha da colaboração e na linha do que é a construção do futuro do trabalho, eu coloco aqui, né, eu sei que está finalizando, então não vou me delongar muito, Dani, mas eu coloco aqui, né, realmente, assim, como a gente consegue colaborar mais, não só nas best practices dentro das nossas indústrias, mas colaborando entre nós, né? Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade gigante para construir um futuro muito diferente. Por quê? Porque nós sabemos que igual ao que é hoje, ele também não será. E uma das coisas que talvez seja a minha inquietude do momento é exatamente um tema que o Daniel também tocou, que é a questão do que realmente é a garantia do emprego no futuro do trabalho, onde talvez a pluralidade, né, dos jobs, a pluralidade das habilidades vão ter que ser a bola da vez, né? E a construção de um profissional que é múltiplo, né? E aí eu deixo para vocês só para a gente degustar, em algum momento a gente se reúne de novo e fala um pouco melhor, mas um dos pensamentos que a gente está tendo é realmente assim, como que a gente compartilha mão de obra? Por que eu não posso pagar meio período de um funcionário e a Ferreiro pagar outro meio período, né? Numa produção onde talvez a gente tenha fábricas próximas geograficamente, isso faça sentido. E, enfim, eu acho que tem muito pensamento para a gente explorar e para a gente realmente contribuir para um mundo muito diferenciado, que é o mundo do futuro do trabalho, no qual nós também temos uma responsabilidade de construí-lo. Era isso. Obrigada, gente. Obrigada, Luciane. Criando pontes aqui entre Unilever e Ferreiro. Daqui a pouco a gente tem outros cases aqui para contar também. Fantástico, muito bom. Bom, pessoal, a gente chega ao final de mais um encontro. Eu acho que a ideia também, a Luciane trouxe essa provocação de como a gente pode se encontrar e trocar mais. A ideia dessa série é justamente essa, da gente trocar entre setores, trocar entre líderes de RH, entre profissionais de RH, trocar melhores práticas, trazendo aqui pessoas para também trazer essas reflexões. Então, agradeço mais uma vez, Grácia, Leopoldo, pela disponibilidade, pelos insights e provocações tão fantásticos. Vou pedir para quem quiser abrir a câmera para a gente tirar a nossa selfie digital, afinal de contas estamos gravando aqui. Então, eu só queria fazer um convite antes. Já que a gente está falando tanto de trocar experiências, né? Eu não falei o que é o Cores, então eu queria convidar, já que vocês são da indústria, para participar do Comitê de Responsabilidade Social. A gente está com uma das nossas participantes aqui, a Gisela, ela é membro do nosso comitê. O comitê é para a indústria, então é um fórum que eu teria muito prazer em receber vocês. Eu vou deixar um e-mail aqui, eu só vou falar para não ter que compartilhar a tela de novo. Se vocês tiverem interesse, mantenham lá algum contato para a gente montar um fórum desse tipo. É Cores mesmo, de Comitê de Responsabilidade Social. cores@fiesp.com.br. E mandem os seus contatos para a gente se encontrar, porque lá é um espaço para a gente discutir o futuro do trabalho, entre outros, mas lá é mais um. Eu teria muito prazer em recebê-los lá. Obrigada, Grácia. Vamos lá então, pessoal. Quem quiser abrir a câmera, Mari, me ajuda aqui, vou tirar um print screen para a gente ficar salvo, beleza? Vamos lá então, sorrisão, todo mundo, já! Obrigada, gente. Mais uma vez, Leopoldo, Grácia, todos vocês colaboraram muito, mais um encontro fantástico, ADP, pessoal da ADP que está aí, muito obrigada pela parceria. Até o próximo, que vai ser ainda em julho, né? Setor tecnologia. Até mais. Obrigado, até mais. Prazer enorme, muito obrigada. Tchau, tchau, obrigado.
Tô saindo, Sil. É. Tchau, Mari. Obrigada. Obrigada, Sil. Vou finalizar aqui, tá, Sil? Tá, eu te ligo. Beijo. Beijo.